jovempan.com.br. Reinaldo, você disse ontem aqui que era cedo para o governo comemorar a vitória na questão da maioridade penal. Pelo visto, era mesmo, né? Vamos ver. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Embora o governo tivesse sofrido nesta quarta uma derrota humilhante no Senado, comemorou o que considerou uma vitória na Câmara. A PEC, que reduzia a maioridade penal, ficou a 5 votos de ser aprovada em primeira votação. Obteve 303 votos e precisava de 308. Os contrários à maioridade foram apenas 184. Na verdade, corrijo-me, o Planalto não comemorou a sua vitória ou triunfo de uma tese. Ficou em festa, como revelei aqui, com o que considerou a derrota de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da casa. Pois é, Cunha tem demonstrado que no braço de ferro com o Planalto vale a máxima de Chacrinha. O programa só acaba quando termina. E o próprio deputado havia deixado claro, ainda na noite de terça, que conforme o regimento, a questão não estava liquidada. Eu chamei a atenção de vocês, ouvintes, para isso aqui. Como o texto derrotado na terça era aquele saído de uma comissão especial, o original tinha de ser votado e havia a possibilidade de surgir uma emenda aglutinativa. E surgiu, e ela foi votada hoje e foi aprovada por 323 votos a 155. Bem, se o Planalto comemorou ontem a derrota de Cunha, que então chore agora a própria derrota. Eduardo Cunha não cometeu nenhuma infração regimental. É bem verdade que fosse ele um presidente fraco, submetido ao tacão do Planalto, como virou tradição desde que o PT chegou ao governo, talvez o andamento tivesse sido outro. O que os petistas e as esquerdas não perdoam a Cunha é o fato de, até agora, ter conduzido a Câmara com uma independência como raramente se viu na história. Quem não gosta da pauta dele que se organize dentro das regras do jogo para vencê-lo no voto, não no berro, na porrada e na truculência. O texto rejeitado na noite de terça não é o mesmo aprovado no começo desta madrugada. A PEC de agora reduz a maioridade para os casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O anterior incluía também tráfico de drogas e roubo com agravante. Eu gostava mais do outro texto, mas infelizmente foi rejeitado. O resultado é agora a derrota à mentira, a empolhação, a inação, as mistificações das esquerdas. É mentira que a maioridade penal aos 18 seja uma cláusula pétrea. Estas estão no artigo 60 da Constituição e não abarcam o conteúdo do artigo 228, onde está prevista a maioridade. Logo, o anúncio de que os inconformados pretendem recorrer ao Supremo é pura firula. É mentira que a redução da maioridade, conforme o previsto na PEC vitoriosa na madrugada desta quinta, ou mesmo a derrotada na noite de terça, implique a redução da idade para o consumo de álcool ou para dirigir. No primeiro caso, seria preciso mudar o artigo 243 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No segundo, a Lei 9.503, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Como já afirmei aqui, no auge da mistificação, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, afirmou que a maioridade aos 16 poderia abrandar até a pena para quem estuprasse menores. É o argumento do terror, o estupro presumido previsto no artigo 217-A do Código Penal é para menores de 14. O agravamento de pena para crimes sexuais contra menores de 18 está na Lei 12.015, que segue intacta. É mentira que só a minoria dos crimes graves seja cometida por jovens de 16 e 17 anos. Os números não existem. Quando se considera um grupo de ocorrências graves com autoria conhecida, a participação de adolescentes pode variar de 15% a quase 40%. É mentira que a maioridade penal aos 18 seja a regra mundo afora. Constitui a exceção. A Suíça parece um país civilizado, não é mesmo? Por lá, algumas medidas socioeducativas já começam a ser aplicadas aos 7 anos. A primeira faixa de sanções se estende até os 15 anos, a segunda até os 18. A responsabilização penal na França, plena mesmo, começa aos 13 anos. A civilizadíssima Suécia, Dinamarca e Finlândia têm o chamado sistema de jovens adultos, que abarca a faixa dos 15 aos 18 anos, quando começa a responsabilização penal plena. Mas um assassino de 15 ficará preso sim, e o tempo da prisão dependerá da gravidade do crime. Durante o debate desta madrugada, a inefável Jandira Fegali, deputada do PCdoB, desandou a falar da realidade nos outros países e afirmou que ninguém queria enganar ninguém. Infelizmente, queria sim. Ela era uma das pessoas que faziam esse esforço. E uma observação para os deputados que insistem em dizer que os criminosos precisam de escola em vez de cadeia. Ora, dizer o quê?
Só mesmo um comunista para não saber a diferença entre uma coisa e outra. Afinal, ao longo da história, comunistas transformaram escolas em cadeias e cadeias em escolas. De reeducação, claro. Mas é preciso ficar vigilante. O Senado está chocando o ovo da impunidade. E eu vou tratar disso em outro comentário. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.